gente querida, mais uma vez juntos, dessa vez terça-feira, nós estamos juntinhos em família para celebrar a Páscoa de Jesus, a Semana Santa. Veja só, nossa programação hoje está muito legal. Nós vamos agora, depois de uma música preparada pelo Ministério de Adoração da nossa igreja, ouvir a leitura do texto de João capítulo 13, de 1 a 20. Essa leitura quem vai fazer, mais uma vez, são os pré-adolescentes da nossa igreja. E na sequência, o pastor Alfredo vai fazer uma breve meditação nesse texto que fala sobre a cerimônia de lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos seus apóstolos. Por fim, o Ministério Infantil da nossa igreja preparou uma atividade muito interessante para fazermos em família. E eu espero que vocês aceitem o desafio para celebrarmos esse momento, essa semana tão especial, juntos. Que Deus abençoe a sua casa. Vamos adorar a Deus. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos. Pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era a chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois,
de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto a mais. Está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Digo isso a vocês, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também recebendo a quem me recebe. Recebe a quem me enviou. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Vamos meditar um pouquinho nesses versículos que acabamos de ouvir. Há pouco mais de um ano atrás, a nação britânica se chocou. Na verdade, a nação britânica, não somente eles, mas o mundo inteiro se chocou, com a declaração do príncipe Harry, falando que ele estava abrindo mão do seu direito de realeza, todos os seus direitos ali de ser uma pessoa da família real. Ele abriu mão. Isso chocou não só o povo britânico, mas o mundo inteiro. Como assim um príncipe pode abrir mão de todas as regalias e tudo que ele pode ter ali, o direito de um dia se assentar ao trono, e ele fez isso. Mas eu quero falar aqui de Jesus, Jesus também foi uma pessoa que abriu mão. Ele abriu mão da posição que ele tinha no céu para poder vir aqui neste mundo e servir e fazer as pessoas verem que, na verdade, aquele que quer seguir, ser um seguidor de Jesus, tem que ser um servo. E essa passagem aqui de João, capítulo 13, é muito ilustrativa quanto a isso, porque os discípulos estão ali no jantar, e interessante que o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 24, fala que os discípulos estavam tendo uma discussão de quem seria o maior entre eles. Lucas traz essa observação. E aqui em João, então, tem essa narrativa, que Jesus, de repente, está lá na mesa, ele se levanta, tira o roupão, pega a toalha, coloca em volta do seu corpo ali, pega uma bacia e começa a lavar o pé dos discípulos, E o pessoal fica, assim, assustado, porque aquilo era o papel do servo da casa, do empregado ali, do dono daquela casa que eles estavam. Era um papel, assim, bem humilhante, vamos dizer assim. Mas Jesus pega e começa a fazer isso. E quando ele chega em Pedro, vocês podem ver que quando chega em Pedro fica assim: não, você não vai lavar meu pé não, e tal. E Jesus fala assim: Pedro, daqui a pouco você vai entender o que eu estou querendo fazer aqui. Se você não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro dá aquela escorregada assim e tal, e fala: não, Jesus, então me lava toda. Jesus fala: não, cara, quem já tomou banho não precisa de se lavar, só os pés. Olha essa parte aqui que eu fico bem intrigado, que Jesus fala assim, quando terminou de lavar os pés, no versículo 12, tornou a vestir sua capa, então ele se recompôs de novo ali, a capa que ele estava, voltou ao seu lugar e lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E
deve ter ficado sem resposta, né? Porque ele continuou falando: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, aquela discussão de quem era o maior, nossa e tal, Jesus acabou com tudo somente naquela ação que ele fez ali, né? Na atitude dele. Depois ele perguntou para eles assim: gente, vocês estão entendendo? Tem 3 anos que eu estou caminhando com vocês. Vocês estão entendendo o que é que eu vim fazer? O que eu estou convidando vocês para fazer? É ser servo, é servir as pessoas. Vocês estão preocupados aí que quem vai ser o maior e tal, quem é o maior entre nós, entre vocês, quem é que vai se sentar do meu lado. Não é isso, não é sobre isso, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Se vocês querem ser o maior, então que vocês sirvam os outros. Sirvam os outros. Este é o exemplo que eu tenho dado para vocês. Paulo fala lá em Filipenses 2:5, né? Vamos lá. Filipenses 2:5. Filipenses 2, de 5 a 9. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele então abriu mão, né? Abriu mão da sua glória. Tem uma música que eu gosto muito, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, depois aqui dessa devocional, a música chama Nome sobre todo o nome. Você procura no YouTube, Nome sobre todo o nome. Ela é do grupo que se chama Casa de Davi. E ele faz uma música em cima desse versículo aqui, desse texto de Filipenses 2. E ele fala que Jesus abriu mão da sua glória, né? Ele abriu mão. Para quê? Para que nós pudéssemos ser servos. Para que ele pudesse ser servo, nós pudéssemos seguir os seus exemplos. É isso que Jesus quer. Que nós servimos uns aos outros. Este é o maior exemplo que Jesus podia ter deixado ali para aqueles homens naquela noite, né? Que estavam preocupados quem seria o maior. Ele falou: não, vocês não estão entendendo nada. Se você quer ser o maior, então que você sirva os outros. Então, essa é a minha palavra para vocês, que nós possamos aprender com esse exemplo de Jesus aqui, que se humilhou e veio neste lugar, abriu mão da sua glória, né, do seu reinado, do seu papel de rei, desceu e veio servir as pessoas. Nós possamos servir uns aos outros, não só agora neste momento de Páscoa, nessa semana que temos vivido, esses dias, mas que possamos servir sempre, porque esse é o nosso papel de cristão, servir uns aos outros. Que Deus abençoe você. Oi, pessoal! Olá, famílias! Hoje o nosso devocional falou sobre algo incrível que Jesus fez. Ele lavou os pés dos discípulos. Esse ato é de se humilhar, de reconhecer o valor do outro. Isso é muito importante, a gente pode fazer isso em família. Então, hoje o nosso convite para vocês é para reunir aí na sua família, seja com crianças ou com jovens, a sua família como ela é. Se é só um casal, reúne com a sua esposa, pega aí uma bacia, uma toalha. Se você não tem uma bacia em casa, você pode fazer uma versão mais moderna, pegar um álcool gel, que eu tenho certeza que todo mundo tem álcool gel. Pode ser também lenço umedecido, ou molhar uma toalha, um guardanapo, algo assim, né? O importante é que você faça essa ação de ajoelhar aí aos pés uns dos outros e orar para essa pessoa. Ao você passar o álcool gel ou você colocar água nos pés dessa pessoa, na sua família, você orar por ela e reconhecer o valor dessa pessoa. E quem sabe seja uma oportunidade de vocês até pedirem perdão, conversarem. É muito importante você fazer parte desse momento, que é um momento de comunhão, de reconhecimento do valor das pessoas e, melhor ainda, seguir o exemplo de Jesus. Devemos servir uns aos outros.